fala Yumi, e hoje a gente vai falar sobre o último filme de Evangelion, né? Evangelion 3 mais 1, Terce Upon Time. E bem, antes de mais nada, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com os amigos, familiares e grupos que você tiver aí, seja lá qual for eles. E se quiser e puder ajudar o canal aí, torne-se membro aí e ajude a manter todo esse trabalho que eu tenho fazendo conteúdo para vocês aí. Por R$ 2, gente, por mês, vocês já se tornam membro aí, baratinho, só R$ 2. Tem outros membros mais caros aí, níveis de membro mais caro, mas eles têm algumas vantagens. Bem, dê uma olhada aí, ajudem no que puderem, se quiserem, é claro. Então, bem, vamos direto pro vídeo. Então, bem, esse último filme de Evangelho, que finaliza a história de Evangelho, pelo menos dos novos remake, né, da história remake dele, que foi o Rebuild Evangelho aí, né, ele dá continuação ao terceiro filme, que nem era bem uma continuação do segundo filme. Eu vou falar disso um pouco mais pra frente agora. E sim, vai ter spoilers, e dane-se, porque eu já vou falar dele, eu vou falar o que eu achei, e é isso aí. Igual eu dei uma minha opinião sobre 86, agora eu vou dar minha opinião sobre esse último filme de Evangelho. E igual o título dele em português foi traduzido para Evangelion 3 mais 1, né? A Esperança, sendo que não tem nada a ver com o título em inglês, né? Porque é só 3 vezes, né? Thrice Upon Time. Thrice? Acho que é isso mesmo, Thrice. Alguma coisa do tipo. Enfim, isso não importa. A pronúncia em inglês não tanto faz. Mas o que eu quero falar para começar? Para começar, aliás, antes de mais nada, né? Eu comecei, na verdade, a Evangelion foi pelos filmes, pelos remake, né? No caso, o Rebuild Evangelho, eu vi o 1, depois eu vi o 2, depois eu vi o 3, né? E depois eu fui pro anime antigo. Eu vi o anime antigo todo, foi 26, 25, 24 episódios, não me lembro ao certo. Depois os filmes, que finalizou a história. E deu continuidade ao anime antigo e depois finalizou ela. Acho que foi 2 filmes, se eu não estou enganado. E depois ainda eu fui ver o mangá para comparar com o anime antigo e ver as diferenças, que realmente teve bastante diferença. Principalmente em relação ao Kaoru, que teve várias cenas que foi cortada. E no remake, então, nem se fala. Ele praticamente foi literalmente cortado mesmo desse rebuild. E depois no terceiro filme, que foi uma bagunça que não teve nada a ver com o 2. E bem, é agora que eu chego no que eu queria falar, né? Aliás, antes disso eu tava comentando isso só porque eu quero falar que eu tenho lá um conhecimento a respeito de Evangelho, porque eu realmente fui atrás e vi. Ele teve um mangá spin-off também, que eu vi também, mas sinceramente eu acho que ele nem tem tanto a ver assim com o Evangelho, na verdade é até meio estranho, ele é totalmente diferente a premissa dele. Então eu nem vou comentar sobre ele. E nem vou comentar sobre as obras antigas, vou comentar só desse filme. Mas eu quis apontar isso porque eu não estou falando sem ter algum conhecimento prévio de Evangelho. Eu realmente conheço bastante de Evangelho. Agora você me pergunta, eu sou um grande fã de Evangelho? Eu sou um fã de Evangelho? Minha resposta é não. Não, eu não sou fã de Evangelho. Eu assisti, foi um anime assim, ele nem entra para os meus favoritos, para falar a verdade. Ele é legalzinho, no máximo. Ele merece uma nota, para mim, assim, no máximo um 7. Ele não merece mais do que isso, pra mim, assim, no geral. Eu falo a obra antiga. Eu vou avaliar o filme separado. E esse filme em específico, eu falo a obra em geral antiga, assim, ela merece um 7. Que é a clássica, no caso. Um 7, 7,5 beirando, assim, forçando muito, na verdade, eu acho que ela merece um 7,5, na verdade. Sendo bem sincero. O antigo, o anime antigo, que levando em conta a finalização dos filmes lá, dos 2 filmes. Mas enfim, agora vamos para esse filme. Aqui, levando em conta o que aconteceu no primeiro e segundo filme, o terceiro filme é o que é mais atrapalhado. Para quem assistiu os filmes vai entender. Aquela prévia que aconteceu do terceiro filme, que tem no fim do segundo filme, ela foi totalmente ignorada. Tinha uma... Tipo, virou uma bagunça no terceiro filme. Tipo assim, você começa a ver o terceiro filme que... porcaria é essa que tá acontecendo aqui? Você não entende o que aconteceu. Porque, tipo, realmente, é uma bagunça inteira, não tem nada a ver com o segundo filme. E, pra quem lembra lá, no final do segundo filme, o Kaoru realmente impediu o terceiro impacto lá usando a lança de Cassius. E isso foi totalmente ignorado no terceiro filme. Lá,
Tipo, começou o filme e o mundo já tá totalmente destruído e, nossa, o negócio tá realmente catastrófico lá. Realmente não sobrou nada. O que não faz sentido, porque no segundo filme ele impediu ela bem no começo. Ela não tinha nem chegado nem no começo mesmo, assim, da destruição. Então aquela escala de destruição que tá no terceiro filme não faz sentido, é uma bagunça, é totalmente ilógico. Eu lembro que, se eu não estou enganado, que eu li isso foi no Evangelho Brasil, algum lugar muito tempo atrás, quando eu vi esses filmes. Aí eu fui ver as teorias deles, e na época as teorias dele para mim fazia sentido. E tanto que essa teoria até foi confirmada aqui pelo Kaoru aqui. Era o quê? Aqueles caixão que tinha na lua lá, era cada vez que o Kaoru acordava e que o mundo resetava. Depois do fim daquele mundo que ele estava lá. Era mais ou menos algo desse tipo. Então, aí faria sentido. Tanto que o que? Então, aquele mundo em que o Kaoru impediu o terceiro impacto foi outro mundo. E esse já no terceiro filme é outro mundo. Então, tipo assim, é uma bagunça inteira. Não é, sinceramente, é só bagunça que tem nesse filme. O autor dessa história ele fumava umas ervas lá antes de fazer o roteiro de cada filme e, nossa, é isso mesmo, porque, tipo, no final do segundo filme ele tava com a ideia e já no terceiro filme ele tava com a ideia totalmente diferente. Ele pegava umas ervinhas, uns produtos diferenciados aí. Mas aí o que eu tava falando é que o que? Nesse último filme, o Kaoru meio que deixa meio que explicado mesmo. Ele confirmou essas teorias, né? Cada vez que ele acordava lá, parece que era ele vivendo realmente esse mundo todo de novo, toda aquela história de novo, e repetindo esse ciclo. Com algumas diferenças, mas sempre com o mesmo final, com o mundo acabando, resetando de alguma forma. Então, e depois ele acordava de novo lá e repetindo esse processo infinitamente, sempre desse jeito. Então, ele meio que confirmou essa teoria lá de que realmente ele teve vários mundos e repetiu aquilo lá várias vezes para sempre. E lembrando que sim, o Kaoru lá ele realmente tinha impedido o terceiro impacto lá com a lança de cacete. Pode voltar lá no. Assistir o segundo filme e ver lá depois dos créditos, lá quando tem a cena pós-crédito lá, o Kaoru realmente impede o impacto, tá bem no começo. Não tem erro. Então nesse terceiro filme já era outro mundo, mas eu fico imaginando como poderia ter sido bem melhor se eles tivessem continuado por aquela prévia. Porque aquela prévia, na minha opinião, seguindo por aquele lado lá onde que tinha o Kaoru lá, liderando a organização lá e chegando lá na Terra lá, eu imagino que aquela história lá, com o pai dele fugindo lá, com aquele professor lá e tal, teria sido bem mais interessante a história, teria um desenvolvimento bem mais interessante, na minha opinião. Mas sei lá por qual motivo o autor, o diretor, sei lá, ele mudou de ideia totalmente e inventou essa bagunça do terceiro filme, que pra mim foi, nossa, uma bagunça completa. E bem, deixa pra lá, isso não é bem o ponto que eu queria chegar, até porque eu quero falar sobre o quarto filme, mas eu tinha que falar isso antes de falar desse quarto filme que é o final, pra vocês entenderem aonde que eu quero chegar. E bem, lembrando que essa história, né, ao menos é uma história de jovens órfãos que foram abandonados e só queriam ser amados, né, ou reconhecidos, né, todos eles, né. Como vocês podem ver aí, o Kaoru, a Ayana Mirei, né, a de cabelo azul aí, o Kaoru de cabelo cinza, o Shinji, que é o de camisa branca e no meio de cabelo preto, né. Tem a Mari, que tá do lado dele, de cabelo vinho, marrom, sei lá, e tem a Asuka de cabelo laranja na ponta esquerda. Agora, o que é esse filme, né? Realmente, ele é bem complicado. Mas a gente vê aí, depois de bastante tempo, né? E o Shinji ele ficou realmente traumatizado lá. Ele mal tinha se recuperado com a ajuda do Kaoru e estava começando a seguir em frente. O Kaoru morreu, né? Na frente dele lá, daquela forma horrível, né? Ele ficou muito traumatizado. Tipo assim, eu tentei ajudar e fudi tudo de novo. E pra piorar, matei a pessoa que eu tava gostando, que era meu amigo e tal. E nossa, tipo, a única pessoa que me ajudou a sair do fundo do poço, eu acabo matando ele. Então, eu só pioro as coisas quando eu tento fazer alguma coisa. Então, o melhor é eu ficar quieto. Então, tipo, passa boa parte do filme. Não boa parte, foi realmente 1 hora de filme foi só nesse desenvolvimento do Shinji. Foi quase 1 hora mesmo. Tipo, girando em torno dele até esse todo ele ter o desenvolvimento dele, crescer um pouco e superar toda essa perda dele, esse sofrimento dele. Ele consegue fazer isso com a ajuda da Asuka e principalmente com a ajuda da Arei, né? A Asuka tenta não intervir tanto assim,
mas ela ajuda um pouco, mas o que influencia bastante na mudança dele e superar isso tudo de novo foi com a ajuda da Rey, né? Da Yana, que tava indo lá toda vez, lá indo atrás dele, lá e conversando com ele. E realmente foi algo que ajudou bastante. Dessa vez ele realmente melhorou. Só que aí chega quando ela começa a ver que ela vai morrer. A Yana, e ela vai acabar morrendo na frente do Shinji de novo. E, tipo, na hora eu fiquei pensando, e agora? Ele vai pirar de novo? Ou ele vai aguentar dessa vez? Aí ele consegue suportar a morte dela, mas ele sofre lá de novo, mas ele decide seguir em frente mesmo assim. Só que realmente, ele foi triste. E ela tinha acabado de falar que gostava dele de novo. Tipo assim, é uma coisa que ele vai só, tipo, perdendo as pessoas que começam a gostar dele e ajuda ele a superar esses traumas dele. Ele vai perdendo uma atrás da outra. É realmente algo que é pesado pro cara. Você vê que ele viveu a vida inteira abandonado pelo pai dele. O pai dele era um filho da mãe lá, então não tem o que falar sobre isso, né? Não dá pra você meio que entender por que o Shinji é desse jeito, né? Diferente das outras pessoas aí que tá em torno dele, né? E de resto, teve outras coisas aí bem fumado, que é normal do autor de Evangelho. Mas tudo ok até aí, né? Porque isso é o normal dele. Ele inventa umas coisas aleatórias aí, empurra e dane-se. Eu não vou falar sobre a coerência da história ou dos acontecimentos dela, porque isso não faz tanto sentido. Mas o filme em si, até a metade, ele foi bom. E da metade para o final ele se manteve bom para mediano, tendo pontos altos e baixos aí durante a história. Mas por fim, o final em si não foi ruim, na verdade. Ele corresponde a tudo que foi apresentado e tal na história anterior e completou de certa forma até bem. O final ele foi até aceitável, na verdade. Ele foi bom, tirando um acontecimentozinho que foi uma porcaria. Foi muito ruim, na verdade. Essa coisinha que aconteceu no final me incomodou demais. Eu, na verdade, eu já sabia que ia acontecer isso no final, porque eu tinha visto uma gravação de cinema do final, do que acontecia lá do final. Alguém foi lá no cinema, lá assistiu lá no Japão, filmou o final e jogou na internet. Eu vi esse final. E quando eu tinha visto esse final, eu falei, só pode estar brincando comigo. Mas eu pensei, não, talvez teve algum desenvolvimento na história para ter chegado nesse ponto, né? Para acontecer esse acontecimentozinho específico aqui. Aí eu falei, não, vou esperar ver o filme, né? Que com certeza teve algum desenvolvimento para chegar nisso aqui, né? Não foi só alguma coisa jogada, né? Aí beleza, né? Foi o que eu pensei, né? Foi o que eu pensei. Como eu fui ingênuo. Que não teve esse desenvolvimento. Isso que foi o pior. Eu vou chegar nisso ainda. Mas então, o final do filme em si foi ruim ou não? Eu poderia dizer que ele foi igual ao do mangá de Kimetsu no Yaiba, quando eu li ele na época. Eu acompanhava o mangá de Kimetsu no Yaiba desde quando estava no capítulo 14, então eu acompanhei ele por bastante tempo. Até o final. Então foi bem antes do anime, antes de ele virar modinha, enfim. Não que ele tenha sido bom na época. Ele era bom, ele era razoável. Mas aí o final. O final nem foi bom e nem ruim. Ele não foi nem bom e nem ruim. Ele foi só mediano. Mas na verdade, a palavra que eu estou procurando para isso, na verdade, é outra. O final, ele foi bem qualquer coisa. Nem bom e nem ruim. Ele foi só qualquer coisa. Ele não conseguiu nem ser ruim e nem bom. Porque é meio que... sei lá, você não sente nada em relação ao final. Pelo menos pra mim foi isso. Tanto no final lá do mangá de Kimetsu no Yaiba e tanto nesse final do Evangelho. E teve esse acontecimento no finalzinho que foi uma porcaria pra mim. Que sinceramente não precisava ter acontecido isso e aconteceu. E qual foi essa coisa que aconteceu no final que me incomodou bastante? Como eu tô falando, eu já tô enchendo de spoilers, né? Foi o Shinji ter ficado com a Mari. No final, foi a pior coisa possível no meu ponto de vista. Ela foi a que teve o pior e o menor desenvolvimento de relação com o Shinji. E por algum motivo ele escolhe e fica com ela no final. What the fuck? Sinceramente, puta que pariu, autor, o que você tá fazendo?
Eu não entendi. Eu não tô brincando. Porque olha pra vocês verem. Foram 4 filmes. Vamos comigo aqui, gente. 4 filmes. Eu até dei uma olhada depois, correndo aqui nos outros filmes anteriores, pra ter certeza do que eu tô falando. A primeira vez que ele interagiu com a Mari foi quando ela caiu de paraquedas no terraço da escola. Eles têm uma interação de tipo poucas frases e só isso depois mais nada por enquanto. E isso foi no segundo filme. No primeiro filme quer dizer que ela nem aparece, né? Até aí tudo bem, beleza. Isso não importa tanto. E depois, ainda no segundo filme, quando ela foi derrotada lá pelo anjo e encontra o Shinji no abrigo lá e levanta ele lá com a mão lá, né? Pra mostrar o que aconteceu lá depois que a Arei se sacrifica explodindo um míssil lá no anjo pra tentar matar ele e não consegue. Aí ele parte pra correr atrás da Ayanami lá, da Arei, né? No caso, ele gostava dela lá. Ele tentou ajudar ela, salvar ela no caso. E isso no segundo filme. E foi só isso. Eles não, tipo, conversou nada sobre eles lá, entre eles. Não teve desenvolvimento nenhum entre os dois. Foi só isso. Ela só levantou e mostrou o que aconteceu e ele saiu correndo lá e foi isso. Mais nada. E agora, depois, no terceiro filme, eles não teve interação nenhuma. E, pra acabar, agora no último filme. Esse, que é onde que eu chego, onde que eu tô querendo falar. Nesse último filme, ele só volta a encontrar com ela, com a Mari, a 1 hora e 10 minutos de filme, levando em conta que o filme tem 2 horas e meia. O filme é bem longo, sendo que ele passou a 1 hora anterior do filme com a Arei, até ela morrer, né? E com a Asuka. Então, tipo assim, a Mari apareceu nesse 1 hora e 10 minutos. E agora vem o negócio. Eles conversam, tem alguma interação grande entre eles? Não. O Shinji tá lá sentado na cama lá, calado. E ela começa a falar com ele lá. Ela fala umas poucas palavras só com ele. E mais nada. Ele só fala que era a menina que ele encontrou lá, né? Ele fala que lembra dela, né? Que ela tapa o olho dele e pergunta, né? Adivinha quem é, né? Aí ele vai falar, a menina que caiu de paraquedas no terraço da escola acertou. Isso aí, fala mal algumas coisas, ele fica calado, não responde. A Asuka vai estar lá também, conversa com ele lá, fala que gostava dele naquela época lá. E os dois vão embora lá e ela fala que ele fez bem lá. A Mari fala que ele fez bem, agiu bem e tal. E é isso, mais nada. E tipo, essa cena deles conversando não durou muito mais do que 5 minutos. Foi minúscula. Eles não teve interação, eles não teve uma conversa entre os dois, na verdade. Foi só isso, ele só falou que lembra dela lá do paraquedas e mais nada. Então, tipo assim, desenvolvimento, zero. Até aqui. E logo em seguida, depois que a Asuka e ela sai de lá, ele imagina o Kaoru do lado dele. Ele vê o Kaoru do lado dele lá falando com ele, mostrando que ela ainda tem alguns sentimentos por ele lá, seja de amor ou de amizade. E com certeza ele se importava muito mais com o Kaoru, ou com a Areia ainda, mas principalmente com o Kaoru, que foi mais recente, se importava muito mais com ele do que com a Mari. Ele nem interagiu direito com ela, então pra mim não faz sentido nenhum. Até esse momento do filme ainda não faz sentido por que ele ficaria com ela. Mas eu pensei, não, talvez ainda vai ter algum desenvolvimento mais pra frente. Beleza. Mas não, isso não acontece também. A próxima vez que ele encontra ele antes de chegar aí pro final do filme mesmo, foi quando ela tá indo junto com ele pra enfrentar e encontrar o pai dele lá, confrontar o pai dele. E ele fala que tá indo lá pra confrontar o pai dele. Aí ela vai falar que vai encontrar ele, não importa onde for, então pra ele esperar por ela. Fala pra ele esperar por mim, né? Então espere por mim, gente. Aí ele, obrigado, Mari. Eu vou esperar. É só isso, mais nada. Tipo assim, já parece que eles é muito íntimo com esse diálogo deles, mas só isso. E o diálogo entre os dois foi que não envolvia o pai dele, foi só isso. Eu vou te encontrar, não importa onde for, e que ele vai esperar por ela. 2 minutos. Eu não tô brincando, eu cronometrei lá. 1 hora e 44 minutos de filme a 1 minuto e 45. Foi quando isso começou e terminou 2 minutos depois. 2 minutos. E foi só essas 2 linhas de diálogo que eles teve. 3, 4 linhas de diálogo. Sinceramente, puta que pariu.
Eu nem vou comentar ainda o fato de eles colocarem a Asuka lá no final com o Kinski junto, nesse final. Porque puta que pariu. Pra mim também não faz sentido. Tipo, mostra que o Shinji tinha sentimentos por ela também, e que ela tinha por ele, e por algum motivo ele ainda. Eu fiquei meio que por entender se, na verdade, ele salvou aquele mundo e depois criou outro mundo sem os evangelhos, ou se ele reformou esse mundo, tipo, resetou esse mundo e criou um novo mundo onde que não tinha evangelho. Eu meio que fiquei na dúvida, porque, tipo, mostrou o Kaoru indo, ele mostrando, levando todo mundo embora lá, né, um por um, né, o Kaoru, a Rei e a Asuka, de um em um. Só que, tipo, parece que ele tava mandando eles pra cada um pra um mundo diferente, ou pra aquele mesmo mundo, só que sem os anjos e o mundo destruído, né? Parece que ele tinha restaurado o mundo. Aí aí mandou o Kaoru lá com o Kaj, acho que é o Kaj. Ele tava comentando em fazer uma plantação de batata ou alguma coisa do tipo. A Arei voltando para aquele mundo lá para trabalhar na horta e a Asuka também para voltar e encontrar com o Kinski. Isso, Kinski. Então, tipo, pra mim não faz sentido nenhum. Eles podem ter tido alguma interação nesse exame que o Shinji estava dormindo lá no espaço durante o terceiro filme? Claro, pode ter tido. Teve alguns outros? Tá, pode ter tido também. Mas não foi uma coisa que foi apresentada no filme, ficou muito subentendido. E, tipo, mesmo assim, ela ainda parecia que tinha mais sentimento pelo Shinji do que por esse Kinski, que quando eles conversavam lá parecia muito mais nenhum ligando um pro outro, então pra mim também não faz sentido. Cara, eu falei que eu ia comentar sobre isso e eu acabei comentando, né? Mas tanto faz. Eles não tiveram desenvolvimento nenhum junto. Que pariu! A Mari e o Shinji, velho, não tiveram. Então, e para começar, ela nem era uma personagem que existia na obra original, que no caso era o mangá. Então, no caso, ela nem apareceu nem no anime antigo e nem nos filmes antigos também, que era a continuação do mesmo. E pior que, pelo que eu entendi ainda, ela estava viva nessa época lá, desde que o pai dele e a mãe dele já eram adultos e tinham o Shinji. Pelo que eu entendi lá, a Mari tá viva desde aquela época. Então, tipo, what the fuck? Sinceramente, isso foi muito pior ainda, pra piorar o negócio. Então ela tá viva desde aquela época que o pai dele e a mãe e o Shinji já tinha ele. Então ela tá viva desde aquela época e não envelheceu. Então, tipo, ela é velha pra caramba. Não que esse seja o problema. Se for levar em conta que ela tá viva desde aquela época lá do pai dela, ela tem uns 40, 50 anos, tanto faz. Isso não importa tanto. O que importa é a falta do desenvolvimento que não teve. Não teve. Tipo, até essa parte que eles vai salvando um por um aí, mandando eles de volta pra Terra, seja lá como for, eles não têm desenvolvimento. E isso já é o final do filme. Eu não tô brincando. Eles tiveram 2 diálogos que nem foram diálogo. Eles não tiveram desenvolvimento nenhum, por algum motivo, seja lá qual for. O autor, acho que ele simplesmente queria que terminasse com ela e foda-se. Vá se fuder. que merda. Tipo, pra mim, levando em conta todos os desenvolvimentos e interações que eles tiveram lá em todos os filmes, levando tudo em conta, eu diria que a primeira opção e ele deveria escolher assim com quem ele ficaria no final, se era para ele ficar com alguém no final, do meu ponto de vista, ele deveria ter escolhido o Kaoru, que foi realmente a pessoa que ajudou ele, apoiou ele lá quando ele precisava e estava lá todo ferrado, e foi por causa dele que ele conseguiu recuperar. Então, se ele pudesse ficar e escolher com alguém, ele deveria ter ficado com o Kaoru lá no final. E não com a Mari! E em segundo lugar, a Asuka, que realmente é um bom personagem. Ela tem lá os probleminhas dela, mas ela ainda é um personagem bem da hora. Nesse último filme, ela foi o melhor personagem. Ela foi o melhor personagem do começo até o fim. Nenhum outro personagem conseguiu tanto destaque como ela. Ela foi o personagem que realmente roubou a cena no filme inteiro. Sempre quando ela aparecia, ela era o melhor personagem. Isso. Os outros perto dela ficou tudo de coadjuvante e foi tudo ruim. O Shinji, quando ele realmente superou lá todo o negócio melhor, mesmo assim ainda continuou bem fraco.
cena dele final lá, confrontando o pai dele lá e a instrumentalização da humanidade lá e tal, pra mim ainda foi tudo muito fraco. Não foi nada marcante, nem surpreendente, nem nada. Foi tudo bem, mais ou menos. A luta entre os dois foi medíocre. De medíocre pra horrível, na verdade. Nem teve luta, pra falar a verdade. Nem era pra ter luta, né? Foi o que o pai dele lá falou também, né? Ele não conseguiria vencer ele em luta, né? Porque os dois eram iguais, né? Então, tipo... Mas foi medíocre. Só a Asuka que foi legal nesse filme. A Mari... bem meia boca. Medíocre também. Eu acho que ela ficaria no mesmo nível do Shinji quase. Não consegue ser pior do que ele, mas... Ela teve lá uns momentos mais ou menos legal. Mas o melhor foi a Asuka, com certeza. E como eu tava falando, primeiro o Kaoru e depois a Asuka. E por fim, em terceiro lugar, a Arei. Que foi ela que ele quis salvar em primeiro lugar. No primeiro filme ele teve desenvolvimento, foi com ela. No segundo filme também, ele ter começado o terceiro impacto foi por causa dela, querendo salvar ela. Então, tipo assim, foi tudo por causa dela. E no terceiro filme, quando ele encontra lá mesmo que foi o clone dela, ele ainda teve algum desenvolvimento, foi por causa dela, porque ele achava que ela estava bem. Depois que ele descobriu a verdade, ele já ficou todo ferrado de novo, mas o Kaoru salvou ele. E agora, nesse quarto filme, quem ajudou ele a se recuperar, com certeza, quem teve um papel fundamental nisso, não foi nenhum dos outros personagens, senão a Rei, a Yana, de cabelo azul no caso. Foi ela que ajudou ele e salvou ele dessa vez. Então, se for olhar por esse lado, esses três, e se for olhar por lado quem mais ajudou ele a se recuperar foi o Kaoru e a Arei, os dois mereciam mais. Ou até a Asuka, igual eu disse, ela é o melhor personagem da história, nesse quarto filme. Por mais que ela tenha lá os probleminhas dela lá, não que o protagonista ajude, mas ele tem os problemas psicológicos dele, traumatizado, enfim. Toda a carga emocional que ele passa lá por causa do abandono e tudo. Tudo faz sentido, mas ao mesmo que a Asuka passa, ela só queria ser reconhecida. Então, tipo assim, os dois, na verdade, eu acho que eles dariam mais certo por causa disso, porque ele queria ser reconhecido e ela também. Então, pra mim, até que se for por esse lado, os dois fariam um par muito melhor. Mas com quem que ela acaba? Com a Mari. Pra mim, eu nem cogitaria um final com ela. Sinceramente, não faz sentido. Pra mim, isso foi o que mais me incomodou nesse final. Mais do que qualquer coisa. E que final bosta por causa disso. Realmente. Por que isso vai acontecer? Pra mim não faz sentido. Pra vocês faz? Se fez sentido pra vocês, deixa no comentário e explica o porquê. Porque pra mim não faz. Pra mim não fez nem um pouquinho. Que final ruim. Até por causa disso que eu fiquei com mais vontade de fazer esse vídeo. Falando disso. Mais por causa desse final. Disso que acontece no final. Porque o final em si foi bom, foi o que eu falei, ele ter salvado lá o mundo, apagado os anjos e todos os Eva. Pra mim foi um bom final. O único problema desse final é ele terminar com a Mari. Pra mim, ele não precisava ter terminado com a Mari. Pra mim, ele podia ter terminado sozinho lá e só se encontrado com eles lá, caminhando pela rua lá. Tipo, igual no mangá lá, é mais ou menos isso mesmo, eu não tô enganado, porque tem muito tempo que eu vi o final do mangá. Se eu não tô enganado, era mais ou menos isso, ele simplesmente parece que restaura o mundo, e depois aparece eles caminhando lá pela rua lá e acaba se encontrando lá, ele, a Asuka e a Arei. Então, tipo, pra mim esse final seria muito melhor, muito mais aceitável. Ele não precisava terminar com ninguém, ou poderia ele simplesmente se encontrar com eles lá, tudo tipo numa reunião lá, ou eles caminhando junto lá, todos os 5. Não precisava de ele terminar com ninguém. Podia terminar todo mundo lá como amigos lá, beleza. Pra mim seria ótimo. Não precisava desse final. Ele terminar com a caralha da Mari, pra mim foi a pior coisa que aconteceu. Pior personagem. Porque ele não teve desenvolvimento nenhum com os dois. Que merda, viu? Foi o que eu falei. Que merda. Então, sinceramente, foi horrível ele ter terminado com esse personagem. Pra mim foi o que estragou o final. O final é bom e ao mesmo tempo não é. Ele não consegue ser horrível porque realmente foi um final bom por ele ter conseguido fazer tudo isso e salvar todo mundo no final. Mas ao mesmo tempo ele ter terminado com ela, pra mim, estragou tudo. Cara. Então se a sua pergunta é, valeu a espera por essa continuação? Porque pra quem não sabe, o terceiro filme foi lançado em 2012. Então a continuação e o final de tudo isso, dessa história, aconteceu agora em 2021. Valeu toda essa espera?
Foram 9 anos, longos 9 anos. Para quem era muito fã dessa história, eu queria saber a opinião disso, a respeito disso. Valeu a pena? Para mim, com certeza é um grande não. Não valeu esses 9 anos de espera. E que final, viu? Que final ruim. Ao mesmo tempo, ruim e bom é uma coisa desagradável. Mas ele é bem ruim se for comparar com o final do mangá e do anime antigo, na minha opinião. Não precisava desse final. Não precisava de ter terminado com a Mari. Não faz sentido pra mim. Que 9 anos de espera ruim, na minha opinião. Ainda bem que eu não era fã o suficiente pra ficar esperando muito desse filme. Porque se eu fosse, eu estaria puto. E olha que eu nem sou tão fã e mesmo assim já reagi desse jeito, né? Imagina quem é muito fã. E se não gostou desse final que nem eu queria ouvir um fã falando sobre isso. Queria conversar com um fã para ver o que queria falar. Realmente eu fiquei curioso. Se alguém é muito fã dessa série, me conta aí nos comentários também que eu quero saber o que você achou disso. E bem, com isso, levando tudo isso em conta, eu dou uma nota 6 para esse filme. Porque o filme não é ruim em si, ele é razoável para bom. Ele não é maravilhoso, ele também não é muito bom, então ele não merece nem um 7, pra falar a verdade. E aí que tá. Por mais que o Shinji lá no filme antigo, na série antiga, tenha feito coisas desagradáveis e horríveis, pra mim ainda o final dele no mangá e no anime antigo é melhor. Nesse filme aqui, nesse final em si, esse final pra mim foi ruim por causa desse ponto. Que final ruim. Ai, ai. Sinceramente, que finalzinho. E se eu fosse levar em conta os meus sentimentos em relação a esse acontecimento no final, o filme ia levar uma nota 5. Mas eu não vou deixar isso levar em conta. Então por isso ela ainda merece um 6. É bem mais ou menos. Mas e aí, me conta aí, o que vocês acharam desse filme? Vocês já conheciam o Evangelho? Vocês assistiram esse último filme? Vocês assistiram alguma coisa? Conheciam o Evangelho? Ficaram com vontade de ver o filme? Os filmes ou a série depois disso? Me contem aí se vocês já viram esse filme e o que acharam desse final. Se vocês já assistiram, o que vocês acharam desse final? Me fala aí, pra vocês fizeram sentido? O que vocês acharam dele terminar com a Mari no final? Me contem aí as suas opiniões e o que vocês acharam a respeito disso. Deixem aí nos comentários aí. Ou se vocês não conheciam, o que acharam das minhas observações e críticas a respeito de tudo isso que eu falei? Deixem aí nos comentários também. Então é isso aí, galera. Eu encerro aqui a minha crítica e opinião sobre esse filme, o último filme de Evangelho, concluindo essa história que não foi nada maravilhosa. Então compartilhe com seus amigos, familiares e grupos que vocês tiverem para ajudar o canal a crescer e eu continuar fazendo conteúdo aí para vocês aí, continuar motivado, beleza? E se você quiser e puder ajudar o canal, torne-se membro aí e me ajude a manter todo esse trabalho que eu tenho fazendo conteúdo aí pra vocês. Com apenas R$2 aí por mês, gente, você já se torna membro. É baratinho, só R$2 aí por mês. É claro que tem alguns níveis de membros aí mais caros, mas esse tem algumas vantagens. Bem, vocês dêem uma olhada aí e ajudem no que puderem, se quiserem, é claro. Então, não se esqueçam de deixar aí nos comentários o que vocês acham aí de tudo isso. Eu já pedi e peço de novo. Isso é muito importante para esse vídeo em questão, é claro. Para todos os outros também. Sempre é bom deixar os comentários aí, para a gente interagir. Me sigam aí também no Instagram ou em outras redes sociais. Tem o meu Instagram aqui, o meu ID na parte de baixo do vídeo. E tem uns links aí da Twitch, Twitter e do Instagram também na descrição do vídeo. Assim como do grupo do Discord, do WhatsApp. Entre aí nos grupos aí para a gente manter contato, conversar também. Alguma hora que tiver tempo, beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado por acompanhar até aí. Falou, até mais e tchau!